Olá, eu sou Fabiano Santos e trabalho com vocês a disciplina de História da Educação 2. No primeiro módulo, a gente estudou um pouco da história da educação no período colonial. Especialmente no último encontro, discutimos sobre a educação dos jesuítas, como ocorreu e os desafios que eles encontraram para equacionar o problema da educação da sociedade que se complexificava, né? Ou seja, os filhos dos indígenas, os filhos e aí no caso da educação dos adultos também, dos indígenas, filhos e os jovens, crianças e adultos, dos filhos dos colonos, dos filhos dos indígenas e dos filhos dos colonos, dos filhos dos indígenas e dos parentes dos jesuítas. Bem, aqui nós vamos começar a falar um pouco da educação no Brasil imperial e republicano. O módulo está dividido nesses dois momentos históricos. E aqui nós temos um salto gigantesco em termos de organização da educação enquanto instituição, da escola, né? É gigantesco, por quê? Porque o Brasil vai se tornar um país independente nesse período, precisava mostrar força do ponto de vista político, e isso se dava pela educação também, econômico, e a educação tinha um papel importante, ou seja, a educação é um papel importante, como nós já sabemos, em todas as sociedades, em todos os momentos históricos da nossa sociedade, das sociedades ocidentais, orientais, a educação é muito importante, né, para o desenvolvimento econômico e político. Mas, marcadamente, nesse período, ela era muito importante, e vocês vão ver que os governos brasileiros vão dar um grande destaque para para a escola. Tá? Eu quero falar um pouco sobre, retomar com vocês, bom, a história, né, do Brasil. O Brasil, então, em 1808, chega ao Brasil. Eu sou fascinado por essa história, porque ela explica muita coisa para nós. Tá? Eu vou tentar detalhar um pouco melhor para vocês. Chega no Brasil, em 1808, Dom João VI, com toda a corte portuguesa. Quando eu digo toda a corte, eu estou dizendo que são as pessoas principais, né? Os ministros, as pessoas que ocupavam cargos importantes na igreja, todos eles vieram, então, de navio, fazendo uma viagem muito perigosa. Para a felicidade e sorte deles, não houve nenhuma morte dentro dos navios, o que poderia ter acontecido, e a história poderia ter sido outra. Imagine o que é 1808, fazer uma viagem dessa natureza, dessa dimensão, com todas as pessoas importantes de um país. E se, de repente, ocorre um naufrágio e todos acabam morrendo. Sei lá, estou aqui pensando de forma um pouco... tentando fazer um exercício com vocês, né, de reflexão. A história do Brasil seria outra, mas não foi, felizmente não foi. Chegaram em 1808. Eu queria... Faça um exercício comigo. Imaginem uma população, né, acostumada a viver num país com um clima extremamente agradável, né, que usavam roupas pesadas, chegar ao Brasil e se deparar com um clima tropical, quente e com poucas condições infraestruturais. As primeiras medidas que Dom João VI fez foi dar um ar para a colônia mais próximo da realidade que eles viviam lá na Europa, lá em Portugal. As mudanças que foram sendo produzidas no Brasil não tiveram quase que em momento nenhum, através de Dom João VI, a preocupação com a população que aqui vivia, mas sim com a chegada
da colônia, da coroa portuguesa. Esta era a grande preocupação. Contraditoriamente, isso foi decisivo para o desenvolvimento do Brasil. Eu falava para vocês em uma das nossas aulas que, por exemplo, eu dava o exemplo de Moçambique, né? E toda a dependência e precarização que aquele país sofreu e sofre até os dias de hoje, né? E o Brasil não é assim, não foi assim por quê? Porque nós tivemos a sorte, infelizmente nesse sentido foi sorte, de Dom João ter medo da chegada do Napoleão em Portugal, porque Napoleão tinha uma história de chegar e decapitar os reis. Então, Dom João, caracteristicamente conhecido como uma pessoa muito medrosa, né? Pouco inteligente do ponto de vista da estrutura de organização de uma guerra, a decisão foi: arrumem todas as coisas e vamos correr para o Brasil. Tanto é que existem relatos de pessoas que ficaram para trás. 60 mil livros ficaram para trás, que era toda a biblioteca de Portugal, ficaram para trás, ficaram numa caixa que veio depois. Né? Então foi uma saída muito rápida, assim, né? Existem relatos, inclusive do próprio Napoleão, que ele estava entrando na Bahia, em Portugal, e Dom João estava saindo. Ele diz, o Napoleão diz, foi um dos únicos que conseguiu subjugar o meu poder e conseguiu escapar, né? Por mérito ou por medo, seja qual for o sentido que você queira dar, o fato é que Dom João chegou ao Brasil e estabeleceu uma nova vida para o Brasil. Tá? Algumas medidas: criação da imprensa oficial do Brasil. Banco do Brasil, gente. Banco do Brasil de 1808. Imaginem vocês. Né? Claro, quando o Dom João VI volta para Portugal, em 1822, ele rapa todos o dinheiro que tinha no Banco do Brasil, leva embora. O Brasil não tinha dinheiro para pagar o soldo dos soldados que ficaram aqui, que eram funcionários públicos. Não tinha dinheiro. Então, o Dom Pedro I teve grandes dificuldades para fazer a gestão do Brasil nesse período, porque não tinha dinheiro. O pai dele tinha levado todo o dinheiro que tinha aqui no Brasil. Tudo. O Banco do Brasil faliu num período. Né? Não chegou a fechar, mas ele foi decretada a falência dele. Então, Dom João VI abriu novas estradas, construiu novas casas. Gilberto Freire, na Casa Grande Senzala, mostra muito bem como Dom João foi produzindo isso aqui no Brasil, né? Então ele desenvolveu o país. Foi muito interessante porque ele conseguiu desenvolver o Brasil. E uma das também preocupações que ele tinha era com a educação das pessoas que chegaram. Não dava para mandar as pessoas de volta para Portugal estudar. Lá você já tinha a Universidade de Coimbra, que era uma das mais importantes da Europa, já naquele momento, continua sendo uma das mais importantes, né? Mas, então ele precisava criar universidades aqui no Brasil, ele cria a Academia Real Militar, ele vai criar o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Ou seja, ele vai criar várias instituições de educação básica, né, nos termos de hoje, e de educação de ensino superior, em razão dessa necessidade que ele vinha encontrando. Aqui são alguns exemplos, eu não vou me ater a eles, mas está no texto, né, que a gente discutiu: a criação de laboratórios, de cursos de economia, vários cursos que vão construindo uma classe intelectual no Brasil. Isso é muito importante para o Brasil, ter uma classe intelectual que pensasse a realidade educacional, a realidade brasileira.
pelo prisma daqueles que vivem aqui, e não pelo prisma daqueles que viviam no outro lado do Oceano Atlântico, como vinha sendo até 1808. Isso vai, alguns autores falam que isso vai produzindo o germe daquilo que alimentou o processo de independência do Brasil. Que germe é esse? O sentimento de brasilidade, não é? Então, só é possível pensar em independência do Brasil porque este germe, esse sentimento de brasilidade estava constituído em uma parte da população brasileira, que não queria mais o jugo dos portugueses. Tá? E aí vamos falar um pouco sobre a estrutura dessa educação que se complexifica bastante no Brasil. Tá? O ensino, então, está dividido em 3 níveis: primário, secundário e superior. O primário, ele era destinado às escolas de leitura e de escrita, recebendo incentivo da corte um aumento considerável de disciplinas. O secundário, que se mantinha dentro do mesmo modelo das aulas régias, das antigas aulas régias, incrementado pela divisão das disciplinas especificamente na cidade de Pernambuco, Minas e Rio, que eram algumas das cidades mais importantes do Brasil naquela época. Tá? Qual é agora falando, esquecendo um pouco do período pré-independência e agora falando do período de independência, o período do Império, que é o foco do nosso encontro. Né? A gente pode dizer que as características mais marcantes do período desse príncipe regente foram descentralização do ensino primário e médio, tendência da privatização do ensino médio, que foi uma realidade até os anos 70 no nosso país. A educação média e superior terem se tornado instrumentos de formação profissional, uma realidade até os dias de hoje, debate da tragédia que é o novo ensino médio hoje, a proposta que infelizmente pelo tudo que se indica, vai ser aprovada do ensino médio, e o desenvolvimento do ensino superior de cunho profissional gratuito e público. As universidades públicas do nosso Brasil, nosso país, são produzidas, construídas nesse período do Império, e hoje são responsáveis, as universidades públicas, responsáveis por quase 90% da pesquisa realizada no nosso país. Então, é fundamental, ela é importante, ela é o espaço de acesso às pessoas, à população mais pobre, que não tem condições de fazer uma universidade privada. É claro que a gente sabe do crescente número de instituições privadas que acolhem essa população também, que não conseguem ingressar no ensino público. A gente sabe, não é objeto dessa disciplina, mas eu quero só deixar claro que eu sei que também existe essa população que estuda nessas escolas. Com o retorno de Portugal em 1822 e a independência do Brasil, a primeira Constituição brasileira é outorgada em 1824. Começa-se uma estrutura mais forte, mais densa do Estado brasileiro. Ele delimita suas ações, ele apresenta fundamentos para a vida em sociedade. A Constituição de 1824, ela traz novos elementos, mesmo com o desejo de transformar qualitativa e quantitativamente a educação, encontram-se obstáculos, como é óbvio e é esperado que acontecesse. Né? Nós não estamos falando aqui de um processo de revolução, nós estamos falando de um processo de acertos políticos e econômicos, mas que não rompe com o capitalismo, não rompe com Portugal de forma direta e imediata, né? E esse não rompimento vai produzindo relações que não foram superadas, mesmo depois da independência, da proclamação da República, mesmo depois, nos dias de hoje, a gente tem essa dependência. O Brasil é um país periférico, é um país dependente. A educação, então, no Brasil, de 1822 a 1829, a gente tem um descompasso entre as necessidades e os objetivos propostos. Veja, o Brasil cresce demais nesse período,
mas as escolas não acompanham esse crescimento. Esses métodos, né, de educação mútua, método lancasteriano, tinham como objetivo atender a essa demanda que crescia de procura por educação, por escolas, mas o Brasil não conseguiu atender a essa procura. Tá? Existem relatos na história de que o Brasil passou a viver por um período na educação realizada por auxiliares. Esses auxiliares iam para as salas de aula porque nós tínhamos falta de professores. Esses auxiliares iam para as escolas, realizavam as atividades e toda vez que tinha alguma dúvida ou aparecia algum problema, recorriam a professores que eram referência e esses professores auxiliavam, davam dicas de como resolver os problemas. Então, a falta de infraestrutura, mas principalmente a falta de pessoas formadas, preparadas para esse boom que existiu no processo educativo, foi um problema que Portugal enfrentou, que o Império, Portugal não, que o Brasil Império enfrentou a partir da sua independência. No fundo, o Portugal também, porque, como eu disse, as relações não foram rompidas de imediato. Tá? Mas Dom Pedro não se mantém como imperador. Né? Ele era uma pessoa extremamente inteligente, mas ele não queria, ele não estava preparado, no fundo ele não estava preparado para ser o imperador, né? E quem era o herdeiro do trono português era o irmão dele que acabou falecendo e ele foi preparado, mas ele nunca teve o espírito de monarca. Portanto, ele não queria essa função. Ele foi levado a assumir essa responsabilidade aqui no Brasil. Né? Muito menos pelo ímpeto de uma coragem, de liderança, e mais por pressões externas do que a história nos conta, porque a história vai nos mostrando, conta para nós que Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, disse... primeiro disse que fico, depois gritou independência. Não é bem assim a história. A história hoje mostra para nós que, por exemplo, Dom Pedro I, primeiro, ele estava às margens do rio Ipiranga de forma acidental, ele estava com problemas intestinais, ele parou ali porque ele não conseguia seguir viagem, ele estava seguindo viagem, se eu não me engano, para São Paulo ou para Minas, e ele teve que parar ali. Então, ele não pôde continuar a viagem e foi ali que chegaram informações para eles, e essas informações de que Portugal ia ocupar o Brasil acabou acelerando esse processo e ele falou, não, eu vou ficar e aqui está criado o Brasil, a independência do Brasil. Então, ele não queria. E deixa nas mãos do Dom Pedro II a responsabilidade de dar continuidade ao processo de desenvolvimento do Brasil. Nesse período não acontecem muitas coisas importantes, ou seja, durante o período em que Dom Pedro II ficou no Brasil, como imperador, o Brasil, do ponto de vista educacional, já tinha sido produzida as questões que eram necessárias para o desenvolvimento da educação. Então, somente com a maioridade de Pedro de Alcântara, o Dom Pedro II, e sua coroação como segundo imperador do Brasil, teve uma mudança significativa no âmbito político, econômico e cultural. Né? Então, assim, Dom Pedro II é um homem muito culto, não é? De uma cultura muito vasta, interessado nos conhecimentos da arte. Então, não foram produzidas muitas mudanças do ponto de vista estrutural. Por outro lado, do ponto de vista da qualidade da educação e das instituições escolares, isso foi percebido e é percebido em razão desse interesse que Dom Pedro II tem para com as artes e a educação de uma maneira geral. O Império Brasileiro se consolida por volta de 1850, né, sem abolir a escravatura brasileira,
se a gente pegar aí o Gramsci, a gente pode dizer que foi uma revolução passiva, de cima para baixo, né? Então, assim, não teve uma mudança estrutural, né, no país, e talvez essa seja uma das razões, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, que houve um processo revolucionário da tomada do poder. Aqui não, aqui foram arranjos de classes, hoje o chamado jeito brasileiro para as coisas é produzido justamente por conta desse processo de mudanças, de acertos, de acordos que o Brasil foi desenvolvendo com a coroa, antiga colônia. Os trabalhadores nunca tiveram efetivamente a condição de tomar o poder e efetivamente construir novas possibilidades de viver em sociedade e de produzir educação e cultura no nosso país. Dom Pedro, ele promove avanços na educação, como eu havia dito, em termos de qualidade da educação, né? Criando a Inspetoria de Educação Primária e Secundária. Isso vai provocar, então, essa inspetoria, um acompanhamento mais próximo da qualidade em que as escolas eram desenvolvidas, a educação, onde era desenvolvidas a educação, né? Essas inspetorias também orientavam, supervisionavam o ensino público e particular. É uma espécie de uma secretaria de educação nos dias de hoje, né? Tem esse papel de acompanhar, de controlar, de regular a educação. Tá? Tinha essas instituições, tinham autorização para reformular os estatutos dos colégios preparatórios, ou seja, a descentralização é uma realidade premente, necessária para a educação do Império, nessa segundo momento da educação imperial, porque o Dom Pedro II acabou percebendo, viu que a centralização era prejudicial para o desenvolvimento da educação. Criar novas instituições, dar espaço para que essas instituições pudessem fazer a regulação da educação, ele viu que seria muito bom para a educação. Tá? O ensino superior criado lá por Dom João VI vai apresentar inovações muito importantes, né? Advindas da lei de 1827, na qual vão se criar os cursos de ciências jurídicas e sociais, que vai adquirir um status muito grande dentro do processo formativo no ensino superior no Brasil. Tanto é que hoje chamamos advogados formados, bacharéis, de doutores, em razão do gozo deste privilégio ou desta notoriedade que os cursos de ciências jurídicas e sociais vão adquirindo no Brasil ao longo do tempo. Tá? Uma outra ação importante foi o Ato Adicional de 1834, que conferiu às províncias, que hoje são os estados, o direito de legislar sobre a educação. Mais um passo para a descentralização da educação, tá? Dando a possibilidade que não só as instituições novas criadas, mas as próprias províncias legislassem sobre a educação a partir de suas diferentes realidades. Mais um passo importante. Cria-se nesse momento também as faculdades, não cria-se, mas legisla-se sobre as universidades de forma descentralizada, né? O que também é importante, ou seja, não é só a educação básica, mas também a educação superior. Desse modo, a gente teve, no governo brasileiro, no período imperial, a responsabilidade, né, o Império, de administrar e promover os recursos do ensino superior, da educação básica, do primário, ou seja, para nossa felicidade, o governo imperial, assim como foi o governo monárquico, assumiu a responsabilidade pela educação pública do país. Por que eu digo isso felizmente? Porque essa cultura que nós temos hoje,
de permanecer com universidades públicas, com escolas públicas, de não privatizar completamente essas etapas do ensino brasileiro. Isso se dá por conta dessa cultura que foi sendo construída. Isso é muito diferente, por exemplo, de outros países aqui da própria região, como o Chile, que todas as universidades são privadas, não tem universidade pública, né? As pessoas pagam para estudar. Imaginem que lástima seria se nós não tivéssemos as universidades públicas. Tá? Após essa possibilidade de legislação por meio das províncias, elas começaram a criar os liceus provinciais, né, que eram as escolas voltadas para a formação para o trabalho. Essas constituíam, então, mais pelo ajuntamento no mesmo estabelecimento das aulas que funcionavam de forma dispersa, ou seja, ainda não havia uma organização muito clara para os liceus, né? Mais juntamento de atividades, de organização de trabalho, do que propriamente um projeto político-pedagógico para o processo formativo na educação profissional do nosso país, que vai se dar muito posteriormente. Tá? Com a situação provocada por esse ato institucional de 34, nós vamos criar dois sistemas paralelos de ensino. Com a criação do ato institucional de 34, a gente vai criar dois tipos ou paralelos de sistemas de ensino primário. Dois tipos de ensino secundário, que vão persistir até a República. O primeiro é um sistema regular, seriado, oferecido pelo Colégio do Pedro II, e o outro que era um irregular, inorgânico, constituído por cursos preparatórios e exames parcelados para ingresso no ensino superior. É o que a Cássia Koester chama hoje da dualidade estrutural da educação ou do ensino médio. O que é isso? Uma educação propedêutica, generalista, voltada para a elite, e uma educação profissional, instrumentalizadora, voltada para os filhos dos trabalhadores. Então, veja, é estrutural, ela chama de dualidade estrutural porque ela está na estrutura da própria criação do ensino secundário, como a gente está vendo aí. Então, produzir fissuras nessa lógica é um grande desafio, né? Eu volto a falar, eu falei em aulas anteriores, a reforma do ensino médio, do novo ensino médio, é uma tragédia para 6.600.000 jovens estudantes do ensino médio no nosso país, porque não traz nenhuma novidade, ao contrário, aprofunda as dificuldades que nós temos na educação brasileira nesse nível de ensino. Apresenta para a sociedade que o filho dos trabalhadores precisam ter o tal dos itinerários formativos, que, na verdade, é uma formação aligerada, profissional aligerada, né? Então, que forma para a atuação no mundo do trabalho manual. Nada contra o trabalho manual, ao contrário, mas é que nessa sociedade o trabalho manual representa a desqualificação da formação das pessoas. Então, essa dualidade vem desse período. Não existia, então, nesse momento, uma política integrada entre o governo central e as províncias, né? Hoje, por exemplo, nós temos uma política integrada. Tem a descentralização, mas tem uma política que integra todas as políticas que são desenvolvidas pelos estados e municípios. Não havia isso. Não havia um controle mais próximo, uma regulação mais próxima do governo imperial em relação às províncias. Tá? A educação sofria com posicionamentos ideológicos, especialmente dois posicionamentos ideológicos nesse momento. Um deles era o positivismo, que é o herdeiro de uma visão capitalista, de ciência, iluminista, que acreditava na razão em detrimento da fé e da metafísica. E uma outra educação herdeira ainda do período que os jesuítas estiveram aqui, de participação da igreja e, portanto, de uma educação religiosa. Nós vamos ver que o Brasil,
na República vai permitir que a educação religiosa seja oferecida de forma obrigatória inicialmente, depois facultativa em escolas públicas. Isso é resquício dessa educação jesuíta. Então, temos dois posicionamentos ideológicos muito marcados na história da educação no período imperial. Tá? Problemas encontrados nesse período. Faltavam critérios para a promoção do aluno do curso primário para o secundário. Né? Não havia critérios, não havia, né, inclusive não havia um processo que mostrasse, olha, quem terminou o ensino primário está automaticamente preparado, apto para atuar no ensino secundário, né? Estudar no ensino secundário. Não havia isso. Também não havia uma política centralizadora, como eu falei antes. Isso, então, foi um problema. O curso secundário não era seriado, não era orgânico, havia matérias avulsas, não havia uma organização sistemática, não havia uma sistematização desse ensino secundário, porque ele funcionava ao bel prazer da classe dirigente e como ela entendia as necessidades que ela possuía e que ela acreditava que a classe trabalhadora brasileira também tinha. Tá? Não havia, portanto, um processo educativo coeso, como o Colégio Dom Pedro II, do Colégio Pedro II, como eu falei antes, tinha. Né? O Colégio Pedro II, um exemplo que até os dias de hoje funciona, hoje ele é federalizado, e que é um exemplo de organização, sistematização da educação, inclusive nos dias de hoje. Bom, para terminar, a inexistência de uma universidade, né, as escolas superiores. O que eu estou dizendo universidade? Para vocês não confundirem. Havia escola de medicina, havia escola de direito, havia escola, as faculdades de engenharia, né? Mas não havia uma universidade no sentido de agregação dessas faculdades, com um objetivo, um objeto, uma finalidade em torno disso. Isso foi um problema, porque enquanto a Europa já tinha universidade no início do milênio, né, nós fomos ter universidades mesmo muito depois, como nós vamos ver na sequência no período republicano. Tá? Com isso, então, gente, eu encerro aqui, desejando a todos um ótimo estudo, esperando em vê-los em breve. Até a próxima.